Boa tarde, pessoal. E aí, vamos fazer os exercícios? Ó, eu vou começar começando do final, tá? Da última. É porque geralmente eu penso assim, se for pra fazer as mais relevantes, faz logo no começo que dá tempo. E se vou deixar pro final, talvez não dê tempo. Aí as do final eu sempre deixo as que eu sei que talvez vocês possam fazer sozinho. Mais fácil. Ó, são duas listas aqui. A segunda lista, por exemplo, essas duas matrizes aqui, a gente vai tentar fazer sem usar Laplace em geral. Porque eu só coloquei elas por causa disso, tá? Não é pra gente usar... Por exemplo, essa aqui não é pra usar Laplace. É pra fazer uma conta mais fácil. Como se fosse um escalonamento, exatamente. E aí deixar essa matriz aqui 2 por 2. Assim, você pega o determinante, aí diminui, depois diminui, aí deixa 2 por 2 e fica fácil. Essa aqui é a mesma coisa. Aliás, essa aqui é um pouco diferente, mas vamos lá. Porque dá muito trabalho para Laplace. Dá. Não, mas assim... isso aí também gera uma questão, por exemplo, como é que você sabe que é mais fácil? Aliás, em que situações você é mais fácil escalonar? Você nunca vai saber, né? Mas em geral, assim, se você sempre escalonar, dá certo. E o Laplace também, se você não, digamos assim, nunca não vê uma forma de escalonar, usa Laplace que funciona. Mas eu vou fazer essas duas de forma diferente, só para a gente treinar outras propriedades que não seja Laplace. Essa aqui vai ser Laplace mesmo. Já tá gravando, já. Já tem 2 minutos e 30 agora. Então vamos começar da sexta aqui. Então tem essa matriz, né? Você tem uma matriz. A1, B1, C1, né? A2, B2, C2. E A3, B3, C3, tá? Aí, definido na questão, o traço, que é esse TR, né? É a soma dos elementos da matriz. Os elementos da matriz não, os elementos da diagonal principal da matriz, né? Por exemplo, se eu tenho uma matriz B, vou colocar aqui 2 por 2 só para... O traço de B, né? É 1 mais menos 1, que é 0, tá? Então é só você pegar os elementos da diagonal principal e somar. Muito bem. E aí no item A, ele pede para provar que o traço de AB é o traço de BA, né? Não é tipo... É isso. É basicamente, digamos assim, no braço. Você pega a matriz A, multiplica por uma suposta matriz B.
Então, aí eu pego a matriz B também arbitrária, tá? Alfa 1, beta 1, gama 1. E aí, o que eu vou fazer? Calcular B é gama. Peraí, tá muito grande assim. Obrigado. Daí a gente vai ter que calcular B e BA. O que foi aí? Ligando? Ah, isso é um celular esse. Eu pensei que fosse uma cadeira arrastando, não pareceu? A1, B1. Só que assim, a gente não vai calcular tudo não, eu vou calcular só os elementos da diagonal principal, né? E depois somar. Porque é o que eu preciso, né? Vou. Gama 1, gama 2, gama 3. Então vai dar uma matriz aqui 3×3, só que eu não vou calcular todos os elementos, vou calcular só os da diagonal principal. Então o primeiro é... mais bonitinho assim, não. O primeiro é A1, então primeira linha, primeira coluna. Então é A1, alfa 1, mais B1, alfa 2, né? Mais C1, alfa 3. Aqui eu não irei calcular, porque eu não preciso. Agora eu vou calcular os elementos do meio, né? O do meio é segunda linha com segunda coluna. Então vai ficar A2, beta 1, mais B2, beta 2, mais C2, beta 3. E agora, esse com esse aqui, né? Vai dar o último elemento. Então é A3, gama 1, mais B3, gama 2, mais C3, gama 3. E aí o traço vai ser a soma disso aqui, tá? Que eu não vou fazer. Então vai ficar assim. Isso aqui, mais esse aqui, mais esse outro. Tá? O que a gente vai fazer agora é o BA. E a gente vai comparar. Porque tá vendo, se vocês for fazer os 9 aqui, dá muito cálculo. Mas não precisa, né? Porque como eu quero só comparar o traço, né? Faço só da diagonal principal. Agora o BA. O BA dá para fazer o contrário, né? Primeira... Assim, por exemplo, ó. Primeira linha do B. Primeira linha não. Ah, tá. É porque agora a cor vai atrapalhar, né?
Porque seria a primeira linha com aqui. Seria a primeira linha do B, que é da segunda, então a pintura aqui seria outra. Agora no BA, é a primeira linha com a primeira coluna, assim, tá? Então vai ficar A1, alfa 1, mais A2, beta 1, mais A3, gama 1. A1, alfa... Ah, eu botei alfa 1 e falei... Aliás, eu falei uma coisa e escrevi outra, né? A1... Ok. Agora, o outro é o segundo. Basicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um cálculo, depois faço outro e a gente vai comparar esse com esse aqui. Então, vai ficar alfa 2 com beta com B2 mais beta 2 com o... Aqui não é B2, é B1. Beta 2 com B2. Gama 2 com B3. E o último, não precisa nem pintar, né? É o alfa 3 com C1. Isso. Mais... Pronto. E o traço desse eu teria que somar esses três. Aí, para ser igual, a gente basta comparar a azul com a preta e ver que todos esses elementos aqui estão... Ó, por exemplo, esse aqui, o A1 tá aqui, tá? Esse aqui, ó. Cadê ele? B1 aqui. Esse aqui, C1 com alfa, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui, A2 com beta, tá aqui. Esse tá aqui. Esse aqui tá onde, ó? Tá aqui. Aqui. E dá pra ver que esse é o B3, é esse aqui, né? E o outro tá aqui. Então é igual, tá? Entenderam? Chata a conta, mas é a menor possível. Você faz de um lado, faz do outro e vê que é igual, tá? Mas é só essa que é a conta chata. As outras, a B e a C, é bem fácil. Porque a gente vai usar esse item aqui, tá? Não sei se vocês estão copiando isso aqui tudo. Não precisa não, né? Porque depois eu vou... Ok?
novamente. Aqui é só os elementos da diagonal principal, tá? Que o resto da matriz ela não vai interessar. No item B, ele está dizendo assim, provar que traço de C a menos 1 AC, né? É o traço de A. Se C é invertível, ok? Não é difícil a partir do item A. Porque, por exemplo, ó, é só você usar a propriedade. A letra A não é o traço de AB, é o traço de BA. Você usa a propriedade, essa sendo uma matriz, essa aqui sendo outra. E aí eu troco. Fica só assim, traço. Tá vendo? Troca o C com o AC. Então, C vezes... Ok? Aí. Traço de AB ou de BA. E aí, quem é C? C a menos 1 é a identidade. Tá? E a identidade vezes A é matriz A. Tá? Não é só isso. Hã? Ah, você fez a... Pegou uma C, aí calculou a inversa. Mas vocês entenderam, né? Vocês... Eu disse como é que vai ser a prova aqui já. Falei em grupo, né? Ah, só para vocês não se confundirem, é no máximo 5 pessoas, tá? Assim, significa que alguém quiser fazer em dupla, em trio, não necessariamente tem que ser 5 pessoas. Porque na doutor eles pensaram que tinha que ser 5. Então, se quiser fazer individual, é de 1 até 5. Letra C é assim, ó. É a mesma ideia da letra B. Está dizendo para provar que o traço de D transposta A vezes traço de A, se D é ortogonal. Eu falei aqui o que é uma matriz ortogonal. Se eu não falei, eu falo agora. Se D é ortogonal. Então, a primeira observação é lembrar o que é uma matriz ortogonal, tá? Então, D é uma matriz ortogonal se ela vezes a transposta é igual a transposta vezes ela é igual à identidade. Ou se a própria matriz, a transposta é a inversa da matriz, né? Tá? Basicamente está dizendo que a inversa da D é a transposta. Ok? E o cálculo aqui... O cálculo aqui é o mesmo do anterior. Por exemplo, você usa a propriedade com D ortogonal a e D. E aí você inverte. É D. Assim. E aí D ortogonal é a identidade porque ela... D ortogonal não. D transposta
O melhor ortogonal vai ser a identidade. E aí acabou, tá? Faltando R aqui, né? Certo? E a prova ontem, como é que foi? Hã? Numa quarta, aliás, numa sexta essa hora, né? Entenderam aqui, né? Não tem dificuldade esses dois itens, tá? Ó, depois dessa sexta eu vou fazer a segunda da outra lista, aqueles o item B e o item C, porque eu acho que são os itens que eu quero comentar. Aí a gente vai escolhendo as mais chatas para fazer e deixando as mais fáceis pro final. E o item D, esse aqui é um pouco mais chato. Assim, se você esse tipo de questão que não entender não vai cair na prova, porque só que essa questão eu achei interessante, eu resolvi colocar. Mas se a gente não cobrar prova e tal coisa. Só se for alguma continha, assim. Não vai ser uma demonstração mais matemática, só se for alguma conta. Por exemplo, esses dois itens seriam interessantes. Não, esse aqui já, porque eu já fiz, desse tipo de prova, porque é pequeno, assim, sabe? Sim, o traço de A ao quadrado é menor ou igual que 3 traço de A tá? A primeira é a resposta. Oi? A resposta. Ah, verdade. É o traço da transposta, né? Aqui tem uma série de observações que eu vou fazer ao longo da... Primeira coisa, ó. Essa matriz aqui. Aliás, o traço de A se olhar a matriz aqui, é A1 mais B2 mais C3, né? Então, A1 mais B2 mais C3. A transposta... Se bem que... nem precisaria escrever isso aqui, mas vamos lá. A transposta da A vai ser o quê, ó? A1, A2, A3, né? A1, A2, A3. Vou apagar isso aqui, só vai atrapalhar, não vai ser usado. Aí a outra linha é B1, B2, B3. C1, C2, C3. B1, exatamente. B1, B2, B3. Porque lembrem-se, né? A transposta é o que a linha vira a coluna e o que a coluna vira a linha, tá? Então as colunas aqui são A, B e C, aí viram linhas A, B e C. Aí vocês observem que o traço da transposta... Vou colocar aqui para não ficar esse espaço aqui. É o mesmo traço da A, né? A1 mais B2 mais C3. E aí você vai fazer exatamente o que está aqui. Vai pegar o traço, levar ao quadrado, tá? Traço ao quadrado. Desenvolve, né? Por exemplo,
Como é que é isso aqui? É o primeiro ao quadrado. Eu vou fazer aqui no canto para dar. Então, o primeiro ao quadrado. Vamos supor que o primeiro seja esse aqui e o segundo seja esse aqui. Quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado aí eu só desenvolvo aqui 2A1 B2 mais 2A1 C3 ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou agrupar os elementos que estão no elevado ao quadrado aqui. Então vou colocar assim: A1 ao quadrado mais B2 ao quadrado mais C3 ao quadrado mais 2A1 C3 mais 2B2C3. Tá? Até agora, entendendo? Basicamente eu peguei o traço, eu levei ao quadrado, isso aqui é só desenvolvimento. Aí agora entra a parte difícil. Qual é a dificuldade aqui? Vocês lembram da desigualdade das médias? A média aritmética, a média geométrica. Aí tem uma desigualdade entre elas. Por exemplo, a média aritmética de dois números é maior ou igual que a média geométrica. Vocês lembram disso aqui? Nunca viram na vida, né? Eu geralmente vejo estatística em alguma situação, às vezes. É por isso, né? Que... Mas, por exemplo, vocês já conheciam a média geométrica, né? Não? É por isso que é ruim para vocês a média geométrica. Porque é o seguinte, ó. Vamos supor que são 3 notas, ó. A média aritmética de... Média aritmética de 3... Por isso que toda vez... como é que é? O Leandro uma vez me contou um negócio que o professor dele fazia uma média geométrica. Aí por que é ruim média geométrica? Porque você não pode tirar uma nota entre 0 e 1. Não pode tirar 0, porque vai zerar a média. Por exemplo, a média aritmética é isso, né? E a geométrica é a raiz cúbica das 3 notas. Aí se você tirar 0, a média é 0. Diferente da aritmética, se você tirar 10, 10 e 0, né? Você pega 20 e divide por 3, aí dá alguma coisa. Agora a geométrica não. Se você tirar um 0, já era. Da média é 0. Maldades na geométrica, né? Mas aqui é a mesma coisa também. A aritmética é sempre maior ou igual do que a geométrica, com 3. E aí tem a versão dela com N números, né? Mas são... por exemplo, não sei se você viu na chat, a média, a moda, a mediana. Pois é isso. Então vamos lá. Mas vocês só precisam saber da média, da desigualdade das médias com esses dois aqui. Só com 2 números, que é a aritmética, que é essa versão que está aqui. Por quê, né? Agora imaginem essa fórmula aqui. E no lugar do x e do y é x quadrado e y ao quadrado. Por exemplo. Aqui o y e o x positivos, tá? Ou não negativos. Mais, maior ou igual. Aí observem que vai cancelar a raiz com o quadrado, né? Vai ficar só xy.
É essa fórmula aqui que a gente vai usar, tá? Vai usar onde? Vou usar nessas três coisinhas aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, tá? Ou seja, quando eu pegar cada um desse aqui, ou então, na verdade, eu posso até simplificar um pouquinho mais antes de usar, que é que a soma dos quadrados, ó, é maior ou igual do que 2xy, tá? Porque 2xy é a expressão que aparece aqui. 2a1b2, 2a1c3, 2b2c3. Ou seja, 2a1 2b2 2b2c3 pronto. Então, essas três aqui são menores do que o quadrado dos elementos, ó. Por causa dessa fórmula que está em verde aqui, ó. X quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual do que 2xy, tá? Aí vai ficar A1 ao quadrado mais C3 ao quadrado, B2 ao quadrado mais A1, B2... Tem 2B2 e 2C3, né? Ok? E aí, eu só vou substituir isso aqui, tá vendo? Essa expressão toda que tá aqui, ela vai ser menor ou igual do que quando eu substituir esses três elementos aqui por esses três valores aqui. Tá? Ou seja, e vocês ainda têm aula depois da minha ainda, né? Não? Eita. Ó, então isso aqui, ó, é igual. Eu vou copiar esse resultado aqui. Mas só para ser mais rápido, eu vou só pescar ele. Desfile? Então o traço é esse aqui, então esse aqui vai ser menor. Esse que está em preto eu vou repetir, tá? Mais. E aí cada um desses três que estão em laranja vão ser menores ou iguais do que a soma desses dois quadrados aqui. Por isso que eu resolvi fazer ela logo. Aí eu vou fazer as outras duas. Porque essas são as mais difíceis. As outras, elas são mais fáceis. Toda vez que for exercício, a gente vai focar nos mais difíceis, porque os fáceis é aquela coisa. Na hora da emergência, vocês conseguem dar um jeito. Pronto. E aí, isso aqui é igual, ó. O A1 aparece 3 vezes, o B2 3 vezes e o C3 3 vezes. Então, fica 3. Só que aqui é só uma parte do cálculo. Pronto, fez isso aqui. Aí, agora, o que vocês irão fazer? Eu vou deixar como exercício. Porque senão a gente vai passar o dia todo aqui.
vocês só vão pegar a matriz. Aliás, só recapitulando, ó, eu quero demonstrar isso aqui, né? Vocês vão pegar a matriz A com a transposta, calcular esse traço, calculem só os elementos da diagonal principal. E aí, vão perceber que vai ser maior do que aquele valor que a gente chegou aqui, tá? Porque esse aqui é menor ou igual do que isso, que vai ser menor ou igual do que um outro valor, que vai ser o traço lá, ou 3 vezes o traço, né? O 3 é esse aqui, ó. O 3 que aparece é esse daqui. Isso. E aí... Cadê o... Aí vai ser menor ou igual que 3 vezes alguém. Aí este alguém aqui é o traço. Tá? É só pegar a matriz A vezes o traço dela e vezes o traço dela, não, vezes a transposta e calcular o traço. A parte difícil eu já fiz aqui para vocês. Porque essa conta aqui, traço de A com transposta, é a mesma conta que eu fiz aqui, ó. Peguei a B e só calculei a diagonal principal, né? É o mesmo cálculo, tá? E ainda é mais fácil porque é o A com a transposta vai dar só uns quadrados. E essa conta eu vou deixar para vocês fazerem. Porque ela não é tão complicada. É só pegar a matriz dela e calcular o traço. Então daqui para essa aqui, exercício, né? Esse pedacinho aqui. Mas a parte mais difícil eu já fiz. Ok? Ok. Vocês estão copiando aí? Desistiram já, né? Uhum. Então a gente vai para a segunda questão da lista 2. Oi? A B da quarta. Qual é a B da quarta? Ah, essa aqui dá pra fazer. Vamos lá, porque ela é pequena. Vamos lá, vamos fazer ela. Por que eu botei... Ah, não. Deixa. Ó, vocês devem se ater, as questões de prova são as que têm as menores respostas, tá? Eu não gosto de corrigir questão muito grande, não. Mostre que CB é uma matriz quadrada, então... Hã? Não, na verdade, você nem precisa escrever a matriz, não. O truque é esse. No caso, você escreveu uma genérica 2x2, né? Eu vou fazer as duas. Aliás, eu vou fazer as 3. Ah, você fez a C também, né? Tá. Vou fazer aqui. B mais B transposta, B transposta são simétricas, né? Mas essa aqui, o truque é você simplesmente... Vocês lembram o que é simétrica? Tá? Então, por exemplo, ó, é um trocadilho, né? Aí. Ó, por exemplo, como é que eu provo que a B mais B transposta é simétrica? Eu calculo a transposta dela. Aí a transposta da soma é a soma das transpostas, né? Então vai ficar a transposta da primeira mais a transposta da segunda. E a transposta da transposta é a própria matriz. Então, ou seja, eu voltei para a matriz inicial, né?
Então a transporte dela é igual a ela mesma, ela é simétrica. Agora tem que calcular. Aqui eu acho que tem um problema aqui, nessa outra. Porque, por exemplo, a transposta... Hã? Essa daqui, ó. Por exemplo, a transposta dela, acho que tá faltando informação aqui. Porque... Mas não inverte. Essa questão de agora. É. Mas não inverte. Ah, tem a propriedade de inverter, né? Porque a transposta dessa aqui é a transposta... Ah, tá. É verdade. Assim, transposta da B, né? Você tem que inverter as matrizes. Deixa eu escrever essa propriedade aqui. Daqui pra cá é aquela assim, né? Ó. Transposta é B transposta A transposta, tá? E aí, por exemplo, essa aqui que estava em primeiro, ela fica aqui em segundo. E essa aqui que está em segundo, fica em primeiro. E aí a transposta da transposta é a própria B. Então não tem problema não, tá certo. E aí B transposta, aí voltou para a matriz, tá? Ou seja, a transposta de uma matriz é ela mesma. Então ela é simétrica também. Tá? Aí a letra B já acabou aqui. Já acabou. A letra B, B menos B transposta é antissimétrica. Antissimétrica é ela igual a menos a transposta, né? Olha aí. A transporte igual a menos zero. E transposta igual a menos ela. B transposta é menos B. Então eu tenho que pegar aquela matriz ali, calcular a transposta dela. Então tem que pegar B menos B transposta, calcular a transposta. E aí vai ficar o quê? B transposta, né? Menos B transposta, transposta. Aí fica B transposta menos B. E aí tem que ficar menos a matriz inicial, né? É porque aqui é menos B menos transposta. Vocês na hora que eu jogar isso pro outro lado e mexer no inicial. Mas aí é só botar o menos em evidência, né? Aí a matriz inicial, que é essa aqui, né? Ó, ela, a transposta dela é igual a menos ela. Tá? Entenderam? Você pega a matriz, calcula a transposta, tem que chegar aqui é menos a matriz inicial. Você não precisa escrever a matriz. Não, a matriz genérica, só as propriedades. Você aceita? Hã? Você aceita? Se tivesse dito ordem 2, aceitaria. Eu disse a ordem aqui, não disse isso? É uma matriz quadrada. Não disse a ordem. Mas não seria zero, né? Já não seria zero. 0,001. Gente, você dá 0,00. É melhor nem dar, né? Ficar... Ok. E a letra C?
que é a letra C? Observando aqui, conclua que toda matriz quadrada se escreve como a soma de uma matriz simétrica e de uma matriz antissimétrica. É porque é o seguinte, né? Você pega uma matriz qualquer, vou colocar de azul que é a resposta, né? Dado uma matriz B, tem-se o difícil justamente é observar essa dica que ele deu aí, mas como ele já deu a dica, ó, esqueçam esse B aqui por enquanto. Ó. Se eu fosse desenvolver isso aqui, fica o meio B aí essas matrizes aqui vão dar matriz nula, né? E o meio da matriz B com o meio da matriz B dá B. Essa aqui com essa aqui. Tá? Então aí, entre aspas, seria assim, observe que isso aqui é a matriz B. Então eu vou apagar essa parte em vermelho. E aí, o que você vai ter que... Basicamente, por exemplo, essa matriz, essa daqui pelo item A, essa aqui é simétrica. E essa daqui é antissimétrica. Ok? Basicamente era isso. A dificuldade aqui seria se não tivesse essa dica. Observe que B eu escrevo dessa forma. Porque você sempre pode escrever dessa forma. Aí uma vai ser simétrica, outra antissimétrica. Aí essa primeira é simétrica pelo item A e a outra é antissimétrica pelo item B. Ok? Ok, né? Agora vamos para a outra lista. A segunda questão. Esses dois determinantes aqui, depois a gente vê. Que bichinho chato. Depois a gente vê. Essa primeira aqui eu só coloquei para vocês perceberem que o determinante de A não é o det de A mais o det de B, tá? Você calcula a matriz soma e calcula o determinante. Depois calcula os dois separados, aí vocês vão ver, e soma, e vocês vão ver que vai dar diferente, tá? Só para vocês não caírem nessa armadilha em algum momento. Então vamos aqui para... Eu vou começar dessa maior, tá? Essa daqui. Vamos lá. O motivo dessa aqui é só para vocês não fazerem usando Laplace. Essa daqui.
Aliás, quando você tem uma matriz 4x4, você enxerga alguma maneira de fazer que não seja Laplace? O problema é que às vezes você não enxerga, né? Mas vamos lá. Para fazer esse daqui sem usar Laplace, para deixar bem fácil, a gente vai ter que usar. No livro ele fala que é o teorema de Jacobi. Que eu vou fazer uma versão 3x3 aqui. Mas eu vou colocar só a aplicação, tá? Ou Jacobi, né? Eu acho que é teorema de Jacobi. Mas para resumir, eu vou só fazer uma observação aqui com vocês, ó. Vou pegar uma matriz 3x3, tá? A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Ok? E aí vocês vão concordar comigo ou não? Essa igualdade que eu vou colocar aqui, ó. Essa matriz eu vou colocar como a soma de duas matrizes. Perdão, a matriz não, o determinante vou repetir mais. Então, essa primeira matriz é a soma dela mesma com essa outra aqui, ó. Vocês concordam com isso ou não? O determinante dessa primeira matriz é igual ao determinante dela com o determinante dessa outra aqui, onde K é um número real, tá? É isso. K é uma constante real. Por que isso aqui é verdade? Hã? O que é essa matriz? É a soma dela, essa matriz não, o determinante dessa matriz é o determinante dele mesmo com esse outro aqui. Para vocês verem como o conteúdo é assim, você identificar alguma propriedade. Quanto é que é o determinante dessa matriz aqui? Zero. Quem foi que... são paralelas. Então, basicamente, eu peguei a matriz, o determinante dela e somei com zero. Só que você não escreve exatamente zero, você escreve essa aqui, especial. E aí tem outra propriedade que você pode fazer isso que eu vou fazer aqui. Ou seja, a soma dessas duas resulta nessa terceira matriz. A1, A2, A3. Aí, a do meio vai ser a soma dessas duas colunas. Ó, vou pegar essa coluna aqui. Vou pegar essa coluna aqui e somar com essa aqui. Tem uma propriedade exatamente que é assim. Tá? Vocês lembram disso? Não, né? Não lembro? Mas, ó, eu vou só... Por exemplo, o exemplo que eu coloquei foi uma coisa assim.
Não interessa o que está aqui, né? Sei lá, 7 mais 3. Aí você podia fazer assim, ó. Mais. Não lembro disso, não? Agora sim, né? Foi o que eu fiz aqui. Isso aqui foi antes do teorema de Laplace, tá? Que eu comecei a aula com essa propriedade. Aí o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. A matriz inicial... A matriz inicial é essa aqui, A1. Estou dizendo que o que eu fiz aqui foi, eu peguei a primeira coluna, multipliquei por K e somei com a segunda. E o determinante se manteve. Tá? Essa é a ideia dessa discussão aqui. Eu pego, por exemplo, essa primeira linha, não necessariamente a primeira coluna, ou a primeira, pode ser linha ou coluna, mas peguei uma linha, ou uma coluna nesse caso, multipliquei uma constante por ela e somei com outra coluna, o resultado se mantém. Tá? É isso que a gente vai fazer para resolver esse determinante aqui, ó. Por exemplo, eu vou conservem a primeira coluna e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente pegar menos 1, multiplicar com essa e somar com essa daqui. E aí você sabe que o determinante vai se manter, né? Então pega menos 1. Aqui é como se você estivesse escalonando. Você vai somar com essa daqui. Então eu mantive. Quando eu somar, vai ficar o quê? Vai ficar 0 aqui, né? Aí eu vou ficar menos 1 mais 2, 1. Menos 1 mais 2, 1. Aqui é 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as outras. Multiplico por menos 1 e somo. E o determinante vai se manter, tá? Então vai ficar o quê? 0 aqui, 0 aqui. Onde tem 2 vai virar 1. Aqui vai ficar 2, né? Porque vai ficar menos 1, 4. 3, exatamente. E aí sim, caso eu agora usando Laplace, né? Se eu usar Laplace aqui, ó, vai ficar basicamente o determinante dessa matriz aqui. Essa aqui de verde, né? Ctrl Z. Então esse determinante aqui grandão, 4x4, vai ser o determinante da matriz 3x3. Um, 2, 2, 1, 2, 3. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, só para mostrar para vocês. Menos 1, multiplico, ó, e soma aqui, e soma aqui. Então como é que fica?
1, 0, 0, 2. Aí, de novo, a matriz fica só, o determinante fica só a parte que está aqui, ó. E aí você calcula isso aqui. 2 menos 1 dá 1. Ok? Então aqui, certo? Então aqui a ideia é... Oi? Essa regra é essa daqui. Primeiro, porque tem no livro eu coloco o teorema de Jacobi, porque ele faz no geral, mas por exemplo eu peguei um 3×3 só para ilustrar. Peguei só para ilustrar. O seguinte, você pode escrever uma matriz não, determinante de uma matriz, somado com ela mesma, mais essa outra aqui, que eu sei que dá zero porque essas duas colunas são perpendiculares, né? Perpendiculares não, paralelas e múltiplas. Proporcionais, não era nem múltipla nem paralela que eu ia falar, era proporcional. Ok. Aí daqui para cá, por quê? Porque essa segunda matriz do determinante dá zero. Aí daqui para cá, ó, você pode somar só as duas colunas em amarelo. Aí fica assim. Ou seja, esse determinante aqui é este aqui. E aí olhando as duas matrizes, o que você conclui? Que você pegou a primeira coluna, multiplicou por uma constante ela e somou com essa daqui. Eu botei soma, mas poderia ser subtração, a mesma coisa, porque o K aqui, tá? É o número real. Aí você pode fazer isso, e o determinante é igual. Aí o que você vai fazer? A ideia é aplicar nessa matriz aqui. Porque você pega... O que você quer? Que as linhas, os elementos virem zero, né? Para você não fazer a conta grande. Então, para zerar essa primeira linha, você podia fazer com a coluna também. Para zerar a primeira linha, você tem que fazer o quê? Multiplicar por menos 1 a primeira e somar. Aí vai acontecer isso. Pega a primeira coluna, multiplica por menos 1 e soma com a segunda coluna. Vai dar isso aqui. E vai fazendo isso com as outras três. Vai dar essa matriz. E aí, se você usasse Laplace, resultaria que a matriz, o resultado seria só essa matriz de verde. E aí eu deixo aqui e aí eu faço de novo a mesma coisa. Eu acho que isso aqui você poderia calcular, né? Mas se você quiser, mesma coisa. Para zerar, ó, menos 1, multiplica e soma. Aí vai dar essa matriz aqui. Que é a mesma coisa. Porque eu também posso usar Laplace nessa 3×3 e dar só essa matriz aqui. Tá? É claro que se você quisesse usar Laplace aqui do começo, tá? Oi? Pode. Dessa 3×3 também pode. Repetir as duas primeiras e... Tá? Pode. Agora, o item B. Imagine, e é porque vocês perceberam, as aulas que nós... Geralmente eu dou no máximo 1h20, né? 1h e pouco. 1h15. E vocês já estão... Aqui junto a semana toda, né? Complicado. Hã? É. Eu confesso que eu vim pelo peixe. Pelo peixe? Ah, pelo almoço. Mas geralmente não é lasanha na sexta-feira? Foi pra segunda. Foi pra segunda porque sexta passada ia ter, prometendo pra gente ter domingo. Não teve. Eu tô dando pra segunda-feira. Melhor na sexta, né? É, né? Não, depende. Tem peixe também. Tem que escolher. Mas era peixe... Só era peixe assim? Na sexta-feira, a quarta tem que ser do lado, da feijoada.
Eu estudei no lazer com a quarta. Ó, essa daqui eu coloquei também para a gente treinar outras propriedades sem exatamente... É óbvio que vocês podem calcular essa matriz aqui, o determinante repetindo as duas linhas ou fazendo do jeito que vocês quiserem. Mas só para treinar as propriedades, a gente vai fazer de outro jeito essa... Eu já esqueci como é que faz, na verdade. Deixa eu ver aqui. Uma, duas... Trouxe uma... eu vou deixar aqui, eu vou esquecer. Porque a ideia é o seguinte, ó, esse determinante aqui vai zerar. E a ideia é de alguma maneira a gente fazer um cálculo e transformar duas colunas para que elas virem colunas proporcionais. E aí ele zera. Basicamente, toda matriz que vocês verem que é uma sequência assim, 1, 2, 3, 4, 5, vai zerar, tá? Que você pode basicamente imitar, fazer o mesmo raciocínio. Que o exercício do livro, ele dá, digamos assim, a resposta, os passos, e basicamente ele pede para justificar a propriedade, tá? Então, o primeiro passo é o seguinte, ó. Eu vou escrever cada passo e a gente vai tentar entender o que é o quê. Primeiro passo... é afirmado que essa primeira matriz é igual a essa. A primeira não. O primeiro determinante é igual a esse daqui. Então, nosso trabalho é entender por que é igual. Por que o determinante preto é igual a azul? Isso. E o K, 1, né? Basicamente, eu multipliquei por 1. Ou então, peguei essa aqui e somei com essa. Aí vai dar 3, né? Vai dar 9, aqui vai dar 15. E essa outra aqui também, quando eu somar, vai dar 4, vai dar 10 e vai dar 16, tá? Ok. Segundo passo. Tem uma aqui que é um pouco mais delicada, mas vamos lá. Isso aqui é fácil porque ele coloca o 2 em evidência assim, ó. Eu vou fazer aqui. Você pode colocar o 2. Eu vou repetir a primeira coluna, tá? Aí aqui vai ficar 2, 5, 8. Porque o 2 multiplica essa coluna aqui, né? E aqui vai ficar 1, 3 e 5. E eu boto 3 aqui, ó. Ó, vamos lá. Aliás, eu vou fazer um passo intermediário aqui de vermelho, ó. Quatro, 5. É porque aqui é 2, né? Ó, tem uma propriedade assim. Se eu tenho uma constante multiplicando uma linha ou coluna, eu posso botar essa constante em evidência e ela multiplica o determinante. Eu tenho duas constantes aqui, ó. Isso. Aí eu boto o 2 e o 3 em evidência e sobra aquela ali. Tá? Agora ficou melhor, né? Ok, aqui até aqui, né? Agora vamos para mais um aqui. Aliás, eu vou colocar azul aqui.
Aí tem isso aqui. Por que que essa... Agora aqui é um pouco mais... 20... Pronto, ó. Daqui pra cá. O que mudou basicamente foi a primeira coluna, né? Por quê? Por que que esse determinante é igual a esse daqui? Isso mesmo. Ele pegou, ó, o raciocínio é pegar agora e fazer o contrário, né? Manter essa aqui fixa, somar essa aqui com essa. Aí quando eu somar e depois somar ela com a outra de novo. Aí quando, imagina, soma as linhas, vai dar 1 mais 1 mais 2, 4. 4 mais 3, 7, 5, 12, né? 7 com 5, 12, com 8, 20. E aí você mantém as outras duas. Tá? Entenderam, né? Somei essa daqui somada com essa. E aí acabou. Por quê? Quais são as duas colunas múltiplas, né? Essas duas. Isso. Porque essa aqui é 4, né? E aí dá 0, tá? Então não é fácil fazer sem, assim, pensar desse jeito aqui, né? Complicado. Mas basicamente a ideia é aquela propriedade linhas ou colunas paralelas que são proporcionais, vai sempre zerar. E esse truque também de você multiplicar uma constante, somar com a linha ou coluna, aliás, coluna ou linha, né? Porque eu só fiz com coluna. Ok? É porque eu achei interessante esse exercício, porque assim, os outros era só cálculo determinante, não tinha muita graça. Aí esse aqui não. Aí esse aqui tinha esses passos aqui, você tinha que entender por que era igual, tá? O exercício lá do livro é essa matriz, esse determinante em preto. Tá. Eu quero também. Bota minha bracinha, professor. Tá certo. Ei, meu fone. Ai, tá tudo isso, eu posso você ouvir. O quê? Então, o exercício era a matriz preta e aí aparecia todas essas azuis aqui, você tinha que justificar, tá? Ela é quem ali, aquele personagem? Ah, não sei. Que ele ajuda É por isso que eu não... Entenderam aqui? Mas também... Tá? Ó, pessoal, a primeira aqui, ó, como eu falei, as mais complicadas eram essas duas aqui. Aí essa aqui é por Laplace mesmo, não tem outro segredo, tá? E essa primeira também é fácil. Tem só essa quinta aqui, mas essa quinta basicamente é para você pegar essa primeira tabela aqui, transformar numa matriz, pegar essa segunda tabela, transformar numa outra matriz e calcular o produto delas, tá? E aí os elementos vão ser as quantidades que ele quer aqui, tá? É isso, os mais difíceis eu acho que eu já fiz, né? Os outros vocês. Então tá bom por hoje, tá? Não, vai não.